Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos iniciar mais um encontro de direito civil e hoje nós vamos falar sobre um tema queridíssimo de prova. A gente já começou a falar sobre esse tema no encontro anterior, que está intimamente relacionado com personalidade jurídica e é a morte. A morte tem grandes reflexos no campo do direito civil, vocês sabem disso, e é importante que a gente consiga aqui as nossas informações sobre morte. A gente vai falar um pouquinho do aspecto inicial, esse aspecto trabalhado aqui na parte geral do direito civil, desses artigos iniciais, e a gente vai acabar falando um pouquinho também lá da parte de sucessões. A gente não tem para onde correr. A parte de sucessões a gente não vai aprofundar, porque evidentemente a gente vai ter uma aula sobre esse tema, mas eu já quero te adiantar algumas informações sobre isso. Então, vamos no nosso material. Vou até voltar o que a gente conversou no encontro anterior. A gente tem esse hábito de retornar aí ao que a gente conversa, né, nas aulas anteriores. E na aula anterior, no final da aula anterior, a gente conversou sobre a parte inaugural mesmo, né, de morte. A gente viu aí, de acordo com as nossas anotações, que a morte, ela põe fim à pessoa natural, ela põe fim à personalidade jurídica. A morte é estudada pela tanatologia, que é evidentemente um ramo da medicina legal. Nós temos inúmeras consequências relacionadas à morte, como fim do casamento, fim do poder familiar, surgimento do fenômeno chamado herança, as questões relativas aos herdeiros, fim dos contratos, mas não todos os contratos, é exatamente fim dos contratos personalíssimos. Lembrando que a morte, ela não é uma condição no contrato de seguro de vida, como muita gente fala, a morte é uma condição no contrato de seguro de vida. Não, a morte não é uma condição, a morte ela é um termo. Por quê? Por quê? Porque condição subordina o efeito do negócio jurídico a um evento futuro e incerto. E a morte é a única certeza que nós temos na vida, né? Que nós vamos morrer. Não sabemos precisar quando, mas nós sabemos que isso vai acontecer. Então, a morte é um termo no contrato de seguro de vida, por exemplo. O que é um termo? É aquele elemento acidental que subordina o efeito do negócio jurídico a um evento futuro e certo. Então, existe uma futuridade e existe uma certeza. Então, nós estamos diante de um termo, ok? E aí, nessa pegada, é interessante até a gente observar que a morte gera uma série de consequências e também em outros aspectos em outros ramos do direito, como por exemplo no processo civil. A morte das partes pode gerar a extinção do processo, se o direito discutido ali for intransmissível por disposição legal. Exemplo, uma ação que eu esteja discutindo a alteração do nome e eu morro no curso do processo, é óbvio que esse processo terá uma extinção sem resolução do mérito. Mas quando a causa for transmissível, é possível que a morte das partes ocasione o fenômeno da sucessão processual, que é a substituição de parte. Alguém vai entrar no lugar do morto naquela relação processual, de acordo com o artigo 110 do Código de Processo Civil. É interessante também a gente consignar que, via de regra, quando as ações discutem direitos patrimoniais, entra no lugar do morto em substituição de parte o espólio, né? E quando discute questão extrapatrimonial, como a gente vai ver no nosso próximo tema, que é direitos de personalidade, ocorre o fenômeno da substituição de parte, mas no sentido de entrarem os herdeiros no lugar do morto. Então, tudo ali está de acordo com o artigo 110. Também a morte do advogado no processo, né, gera suspensão do processo. A morte no direito administrativo também tem consequências. A morte no direito penal tem consequências. Então, a morte acaba sendo um instituto extremamente relevante. No direito civil, a gente analisa o instituto da morte à luz dos efeitos relacionados ao mundo civil. Mas quando a gente fala daquela teoria geral dos fatos, que a gente vai falar disso mais adiante, eu vou montar um quadro bem lindo para vocês, à luz da teoria geral dos fatos,
nós vamos ter categoricamente a morte como sendo um fato jurídico em sentido estrito ordinário. Por quê? Porque não depende da vontade humana e é completamente previsível. Apesar da gente não estar na aula de ato, fato e negócio jurídico, vamos consignar aqui pra gente que a morte é um fato jurídico em sentido estrito ordinário, porque mais adiante essa informação vai fazer muito sentido para você. Então vamos colocar aqui, ó. A morte, vou pegar até e encaixar aqui, ó. É um fato jurídico em sentido estrito ordinário, tá? É um fato jurídico em sentido estrito ordinário. Ele é previsível, não depende da vontade humana e é previsível. E aí nós consignamos aqui no nosso material as modalidades de morte. Nós falamos da morte real, que é aquela morte em que há o corpo morto, tá lá o corpo estendido no chão, né? Então, tá lá o corpo morto, o médico examina a morte, reconhece a morte por um atestado de óbito, e a partir desse atestado de óbito, a gente tem a emissão da certidão de óbito. A certidão de óbito é emitida pelo cartório de registro de pessoa natural, tá? Lembrando que nós temos aqui que, vou até botar bem aqui, no Brasil não haverá nenhum sepultamento sem certidão oficial do registro do lugar do falecimento ou do registro do lugar de residência do decujus, tá? Quando o falecimento ocorrer em local diverso do seu domicílio. E veja que essa certidão está prevista no artigo 77 da Lei de Registro Público, que inclusive define que essa certidão será extraída após a lavratura do assento de óbito em vista do atestado de óbito emitido pelo médico. Agora, quando a gente tem ali uma situação de localidades que infelizmente a gente tem nesse nosso Brasil gigante por aí, localidades em que não há médico para verificar a morte, não há um médico para dar o atestado de óbito. Para os casos em que a morte é evidente, esse atestado de óbito pode ser substituído por uma declaração de duas testemunhas que tenham presenciado ou verificado o evento morte, ok? Tá bom? Então a gente viu isso no encontro anterior, tá aqui, duas testemunhas, Lei de Registro Público. Lembrando que a gente tem que observar também que a morte real, que essa morte atestada, não é uma morte exatamente dada pelo encerramento da respiração. A gente viu que, de acordo com o Código Civil, lá no artigo 2º, que na letra fria da lei adota a teoria natalista, o início da personalidade começa com a respiração, realmente, né? Mas o fim da personalidade não necessariamente é com o fim da respiração, com o encerramento da atividade pulmonar. Não, na verdade, pela Lei 9434, que é a lei de transplantes, o fim da pessoa natural ocorre pela morte encefálica. E nós sabemos que a morte encefálica, ela acaba sendo uma situação de permanência de funcionamento dos órgãos, né? Apenas o cérebro que encerra a sua atividade. E essa morte, como a gente mencionou, é uma morte que deve ser declarada por dois médicos que não sejam os mesmos médicos da equipe de retirada de órgãos. Isso é uma exigência da Lei 9434, tá? Para evitar comercialização de órgãos. Eu até mencionei com vocês a questão do menino Pavese, que foi morto, que sofreu um acidente em casa e bateu a cabeça, foi levado para o hospital e teve uma morte encefálica declarada de forma falsa. Uma falsa morte encefálica, justamente para fins de retirada ilegal de órgãos. Isso foi um caso que até saiu recentemente na mídia em virtude da condenação do médico, que já é uma pessoa idosa,
tá? Então, segue o bonde. A gente tem que conversar agora sobre outras 3 modalidades de morte. Nós vamos falar da comoriência, da morte civil e da morte presumida. Vamos começar com a comoriência, apesar de eu estar pulando um artigo do Código Civil, que é o artigo 6º, do artigo 6º, não, o artigo 7º. Eu quero falar de comoriência porque é um tema mais light, é um tema mais fácil para a gente poder já alocar aqui nas nossas anotações. Então, o que nós vamos ter aqui? A comoriência, ela tem previsão no artigo 8º, tá? A morte como um todo, ela tem previsão no artigo 6º, vou colocar aqui. Até o artigo 6º diz assim, pura e simplesmente, olha, a existência da pessoa natural termina com a morte, ponto. Presume-se esta morte quanto aos ausentes nos casos em que a lei autoriza a sucessão definitiva. Aí já está falando da morte presumida, mas o fato é que a morte presumida ela tem previsão também no artigo 7º. Eu vou pular esse artigo 7º e a gente vai voltar já já. A comoriência, pessoal, é uma situação de morte... Que letra horrorosa. De morte simultânea. Professora, como assim morte simultânea? A comoriência, ela pode ser uma realidade, como ela pode ser uma presunção também. O que é a morte simultânea? É a morte na mesma condição de tempo. Não precisa necessariamente ser no mesmo lugar. Precisamos de coincidência de tempo, não de local. O artigo, e eu vou abrir aqui para vocês, que hoje, né, a internet deu o ar da graça aqui, o artigo 8º diz o seguinte: se 2 ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos. Por que eu mencionei que isso aqui pode ser uma morte real ou uma morte presumida? Porque se realmente o falecimento for no mesmo momento, é uma realidade e existe uma comoriência. Mas se o falecimento não for na mesma situação, no mesmo contexto, mas não há como verificar quem morreu primeiro, de fato a gente também vai ter a consideração da comoriência. Mas, Roberta, como assim a consideração da comoriência? Veja, se eu tenho pessoas que estavam num avião e o avião caiu, e quando a equipe de resgate chegou lá, as pessoas já estavam mortas e já estavam no estado tal de decomposição, digamos assim, que não seria viável, nem mesmo pela tecnologia médica, verificar de forma concreta qual morte aconteceu primeiro. Nem o exame médico seria capaz de definir qual morte aconteceu primeiro. Para esses casos, nós estamos diante da comoriência. Só que a comoriência geralmente cai em prova sim, porque como é um assunto muito tranquilo, geralmente cai em prova sim. Os comorientes são aqueles que falecem na mesma condição de tempo e local. Não, isso não é verdade. Os comorientes são aquelas pessoas que falecem na mesma condição de tempo, o que pode ser uma realidade ou pode ser uma presunção. Será uma realidade se realmente essa morte acontecer ali na mesma condição de tempo. Aí vai ser uma efetiva realidade. Mas em se tratando, por exemplo, de uma catástrofe e as pessoas falecem e não é possível precisar quem morreu primeiro, não podemos trabalhar com aquelas presunções absurdas de que morreu primeiro, podemos considerar falecido em primeiro lugar o mais velho, mais novo, mais gordo, mais magro, o mais feio, o mais chato. Não, não existe esse tipo de presunção no ordenamento brasileiro. A gente trabalha com a comoriência. Só que uma coisa que você tem que levar em consideração é pura e simplesmente que a comoriência
só tem consequência na sucessão. A comoriência chega a ter relevância para 2 momentos na vida. Ou para sua prova, ou para fins de sucessão. Por quê? Eu quero que você puxe um OBS categoria no seu caderno. Os comorientes não são considerados herdeiros entre si. Isso quer dizer que, vamos recordar aqui uma coisa, qual é a ordem de vocação hereditária? Ocorrendo o falecimento de uma pessoa, a gente lembra do artigo 1829, e a ordem de vocação hereditária é: a herança será transmitida, 1, aos descendentes do morto, não havendo descendentes, vai para os ascendentes do morto, não havendo ascendentes, vai para o cônjuge ou companheiro. Não havendo cônjuge ou companheiro do morto, vai para os irmãos do morto. Não havendo irmãos, vai para os sobrinhos. Não havendo sobrinhos, vai para os tios. Não havendo tios, vai para os primos. Não havendo primos, vai para o Estado. Eu quero que você perceba que se mãe e filho falecem em comoriência, eles não serão considerados herdeiros entre si. Por quê? Qual é o conceito de herdeiro? E aí eu já estou te preparando para a aula de sucessões. Qual é o conceito de herdeiro? Herdeiro é aquela pessoa que é considerada herdeira pela lei ou por um documento, um testamento, e que esteja viva ou pelo menos concebida na data da morte do autor da herança. Então, se a mãe falece às 20 horas e 5 minutos, o filho está vivo, o filho recebe a herança, ainda que ele venha a falecer pouco tempo depois, por conta do princípio da Saizine, que rege o direito sucessório, que diz: aberta a sucessão, ou seja, ocorrida a morte, transmite-se imediatamente a posse e propriedade dos bens da herança aos herdeiros. É uma ficção. Então, se a mãe falece às 20 horas e 5 minutos, de fato, a herança é transmitida às 20 horas e 5 minutos para o filho. Ainda que ele faleça às 20 horas e 10 minutos. Ele recebeu a herança. E aí, como ele morreu, aquele conjunto patrimonial dele, a gente vai, o quê? Transmitir para outra pessoa. E olha... Calma, gente. Calma, que eu vou matar a pessoa que está fazendo esse barulho aqui. Muita calma nessa hora, que eu vou mandar mensagem agora. Olha isso, gente. Vou mandar parar agora. Calma. É demais, né? É demais. Ai. Pois bem. Mandei o recado. Cruz, enfim. Então, a morte somente terá relevância em se tratando de comoriense quando nós estivermos diante da situação de herdeiros entre si, ok? Professora, existe o fenômeno da representação, e aí eu vou abrir aqui, vamos ver se a internet vai funcionar. Existe o fenômeno da representação na comoriência? O que é o fenômeno da representação? Quem é que lembra? Quem é que lembra? A gente tem um enunciado da Jornada de Direito Civil sobre isso. O que é a representação? Só para você lembrar. Para ser herdeiro, eu preciso estar vivo na data da morte do autor da herança. Então, a mãe morreu às 20 horas e 5 minutos. O filho recebe a herança às 20 horas e 5 minutos, ainda que ele venha a falecer pouco tempo depois.
tem que estar vivo, ou pelo menos concebido, na data da morte do autor da herança. Ponto. Agora, preste atenção no que eu vou te explicar. Se esse filho dessa mãe já estava morto, a gente fala que ele é pré-morto, ele não recebe a herança. Mas se ele tinha filhos, que seriam os netos da mãe dele, esses filhos representam o pai pré-morto no recebimento da cota parte da herança. Isso é o fenômeno da representação. E não precisa começar a morrer por causa disso, porque a gente vai trabalhar isso na aula de sucessões. O que eu quero que você já leve em consideração, já que a gente está falando de comoriência, é que, olha esse enunciado aqui. Enunciado 610 da Jornada de Direito Civil, tá? Do nosso CJF, que diz o seguinte: nos casos de comoriência entre ascendente e descendente, ou entre irmãos, reconhece-se o direito de representação aos descendentes e aos filhos dos irmãos. De fato, o fenômeno da representação, ele vai existir somente no caso de descendentes, que seriam os netos que representam o pai na sucessão da avó, ou nos irmãos, que seria o sobrinho que representa o pai na sucessão do tio. O enunciado 610, ele diz que existe a possibilidade de representação quando for caso de comoriência, tá? Apesar de ser um tema divergente na doutrina, eu acredito no enunciado. Eu sou adepta do enunciado. Então, se naquele momento morre em comoriência mãe e filho, eles não são considerados herdeiros entre si. Mas se aquele filho tem filhos, né? Se aquele filho tem filhos, eles vão representar o pai na sucessão da avó. Então, vamos tomar nota aqui no nosso material do enunciado 610. Vou botar aqui, ó. Enunciado 610 da Jornada de Direito Civil. Ok? Então, sobre comoriência, é isso. Tá tudo certo, tá tudo tranquilo, tá? Então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter o seguinte. Falamos de comoriência, falamos de morte real. Tá faltando aqui pra gente a morte presumida e a morte civil. Eu vou começar falando com vocês sobre a morte presumida. Logo depois, a gente vai para a morte civil. Professora, o que é essa tal dessa morte presumida? Vamos colocar aqui no nosso material. Morte presumida. A morte presumida é aquela morte em que não há o corpo morto. Não há o corpo morto. Ela é, na verdade, uma ficção, tá? Então, vou colocar bem aqui, ó. Não há o corpo morto. A morte presumida é uma ficção. Não há o corpo morto. Não tem ali o corpo morto para que o médico ateste a morte e a gente tenha a emissão de uma certidão de óbito. Não existe, né, o corpo morto ali. Agora, deixa eu te contar uma coisa. Essa morte presumida, ela pode ser de duas formas. Que a gente vai colocar aqui letra A e letra B, porque a gente vai ter que fazer um esquema sobre essas duas situações. Eu posso ter uma morte presumida tudo que a gente fala que é uma presunção é porque não é uma certeza. Então, a gente pode ter uma morte presumida sem e com o quê? Quem é que lembra? Declaração de ausência, tá? Declaração de
ausência. Então, a gente tem uma morte presumida com e sem declaração de ausência. Professora, eu sempre me perco nessa parte. Porque, assim, o que vem a ser esse tal desse ausente? Quem é o ausente, né? Quem é um ausente? Onde eu acho esse ausente? Quem é essa pessoa? Meu Deus! O ausente é aquela pessoa que sumiu do domicílio sem deixar notícias. O ausente desapareceu do domicílio sem deixar notícia. O ausente, onde quer que ele esteja vivendo, ele é capaz. No Código de Bebé, no Código de 1916, o ausente era tratado como um incapaz. Só que a gente não sabe onde ele está. Tampouco sabemos por que ele sumiu. As causas podem ser variadas. Ele pode efetivamente ter morrido, ou ele pode, né, falar assim, cara, tô de saco cheio dessa vida, vou virar dançarino de axé. Imagina Summer. Summer que chega e fala assim, não quero mais dar aula, não quero mais esse negócio de oratória, tô de saco cheio, vou me embora pra Porto Seguro e vou virar dançarino de axé lá. E eu não quero que ninguém saiba que eu tô lá. Veja, nessa situação, onde quer que o Summer esteja vivendo, ele é capaz. Ele é capaz. Ele é o ausente. Eu costumo falar nas aulas que para você compreender quem é o ausente, tem uma música. E essa música, ela é... Deixa eu abrir a letra aqui. Peraí. Eu não sou muito boa de cantoria, não, mas eu vou cantar um trecho dessa música. Porque essa música, eu costumo falar que o ausente é o Arlindo Orlando. A galera das antigas aí vai lembrar de uma banda chamada Blitz, né? E essa banda tem uma música chamada Dois Passos do Paraíso. Imagina você a 2 passos do seu concurso público. O que está acontecendo? 2 passos do paraíso. Essa letra, ela é mais ou menos assim, eu não vou botar a música, porque como a gente está fazendo a gravação aqui ao vivo no YouTube, senão o YouTube, ó, corta o nosso canal. Olha só. A professora finge que sabe cantar, né? Longe de casa, há mais de uma semana, milhas e milhas distante do meu amor. Será que ela está me esperando? Eu fico aqui sonhando, voando alto, tão perto do céu. Eu saio à noite e ando sozinho. Eu vou entrando em qualquer barra, eu faço meu caminho. A rádio toca uma canção que me faz lembrar você. Eu fico louco de emoção e já não sei o que vou fazer. Estou a 2 passos do paraíso. Não sei se vou voltar. Estou a 2 passos do paraíso. Talvez eu fique por lá. Estou a 2 passos do paraíso. Não sei por que eu fui dizer bye bye, baby, bye bye. Olha o trecho que tem nessa música. A radioatividade leva até vocês mais um programa da série. A série Dedique um Programa àquele que você ama. Eu tenho aqui em minhas mãos uma carta de uma ouvinte que nos escreve e assina com um singelo pseudônimo de Mariposa Apaixonada de Guadalupe. Ela nos conta que no dia que seria o dia do dia mais feliz de sua vida, Arlindo Orlando, seu noivo, um caminhoneiro conhecido da pequena e pacata cidade de Miracema do Norte, fugiu, escafedeu, desapareceu. Oh, Arlindo Orlando, volte, onde quer que você se encontre, volte para o seio de sua amada. Ela espera ver aquele caminhão voltando, de faróis baixos,
Para-choque duro. Agora uma canção. Canta pra mim. Eu não quero ver você tão triste assim. Estou a 2 passos do paraíso. Arlindo Orlando. Arlindo Orlando, o caminhoneiro, escafedeu-se, desapareceu. Ó, Arlindo Orlando, volte para o seio de sua amada, onde quer que você esteja, você é capaz. Porém, aqui, como não temos sua presença, não temos notícias, você é ausente. Pode ser que você esteja vivo, andando com o seu caminhão em outras estradas por aí, mas pode ser que você esteja morto. E é isso. Então, o que é a morte presumida com declaração de ausência? Morte presumida com declaração de ausência é o tal do Arlindo Orlando. Mas, professora, eu quero provas porque nós trabalhamos com provas. Vamos lá. A morte presumida sem declaração de ausência tem previsão no artigo 7º. Fique tranquilo, tá? Porque a gente vai falar disso aqui agora. Eu vou te mostrar o artigo 7º. A morte presumida com declaração de ausência, que é o caso do Arlindo Orlando, a gente sabe que o ausente é quando a gente tem não presença e não notícia. Volte, Arlindo Orlando, onde quer que você esteja. Nós vamos ter a incidência do artigo 22 a 39 do Código Civil, que é um procedimento longo, chato, que vocês morrem de medo, porque não querem decorar. Porém, contudo, todavia, eu vou fazer um desenho maravigold para vocês sobre esses procedimentos. Professora, pelo amor de Deus, me ajuda? Fique tranquilo, você já sabe o que é morte presumida. E eu vou fazer o esquema categoria para você no próximo bloco do capítulo de hoje, que você não pode perder. Beijo. E eu voltei para ficar, porque aqui é meu lugar. Ô, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Vamos fazer o nosso esqueminha sobre morte presumida sem declaração de ausência. Cada que é uma coisa mais simples, mais de boa, e aí a gente parte para o mais tormentoso, que é entender, compreender as disposições do artigo 22 ao 39. Tá? Não precisa ficar com medo, eu vou te fazer entender esse negócio hoje, de uma vez por todas. Eu sei que é chato, mas a gente vai dar conta. Então, vamos fazer o nosso esquema. Vamos falar da morte letra A, tá? Essa letra A aqui. Que nós estamos falando de morte presumida sem declaração de ausência. Essa morte presumida, pessoal, sem declaração de ausência, como eu mencionei a vocês, ela consta no artigo 7º, tá? Essa morte presumida consta no artigo 7º. Roberta, o que a gente tem aqui na morte presumida sem declaração de ausência? Não é o caso da pessoa que sumiu, mas é o caso de uma alta probabilidade de morte, tá?
Então, a gente tem certas situações, preste atenção aqui, a gente tem certas situações em que é possível uma presunção de morte sem a necessidade de declarar previamente a ausência da pessoa. Tá? Roberta, como que a gente tem essa morte? Professora, me ajuda. Como é que a gente vai ter essa morte? Bom, o artigo 7º estabelece para a gente que pode ser declarada a morte presumida sem declaração de ausência em 2 casos. 2 casos. Quais são os casos? Inciso 1 e inciso 2. Nós vamos ter aqui, se for extremamente provável a morte de quem? Vou até botar mais para baixo aqui. De quem estava em, olha que bacana, perigo de vida, quem estava correndo risco ali mesmo. Então, por exemplo, uma pessoa que foi sequestrada e nunca mais voltou. Exemplo, a irmã do Vitor Belfort, né? Que ele, me parece que até hoje aí tenta encontrar notícias da irmã, o que deve ser uma tristeza muito grande. Uma pessoa que estava em um avião, o avião caiu em alto mar e os corpos desapareceram. É óbvio que essa pessoa, muito possivelmente, está morta, né? Um desmoronamento de terras, o caso de Brumadinho, de Mariana, os casos de Petrópolis, que sempre acontece, né? Desmoronamento de terras, rompimento de barragem, os corpos desapareceram e as pessoas não aparecem, não voltaram. São pessoas que estavam correndo risco. Então, ali é muito possível a morte dessas pessoas, tá? Ou também a gente vai ter aqui a possibilidade de reconhecer a morte sem declaração de ausência prévia, quando alguém for desaparecido em campanha, não é campanha eleitoral não, apesar de campanha eleitoral ser um caos, tá? Em campanha, guerra. A pessoa estava na guerra, desapareceu, foi feito prisioneiro na guerra e desapareceu, não voltou. Para esses casos, a gente aguarda o prazo de 2 anos. Então, eu quero que você tenha muito cuidado, porque para o caso de guerra, campanha, prisioneiro, a gente aguarda aqui 2 anos e a pessoa não voltou, tá bom? Então, já tem 2 anos que aconteceu tudo isso e a pessoa não voltou. Para esses casos, a gente tem a morte presumida sem declaração de ausência. Quero que você observe o seguinte, olha que legal. Primeiro, para que isso aconteça, a gente vai ter que ter o encerramento das buscas, tá? O encerramento das buscas. Por quê? Porque pelo encerramento das buscas é que a autoridade competente, esse encerramento, ele é dado pela autoridade competente. Geralmente, quando tem alguma catástrofe, alguma coisa assim, sai nos noticiários. Ah, hoje, na data tal, as autoridades declararam encerradas as buscas, tá? Então, quando encerradas as buscas, é que esse momento de declaração da morte presumida pode acontecer. Professora, me mostra o artigo? Mostro. Olha aqui o artigo 7º. Pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência. 1. Quando for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida, ou se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro
não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Preste atenção ao parágrafo único. A declaração da morte presumida nestes casos somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações. Então, eu só posso requerer este procedimento após o encerramento das buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento, tá? Devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Memoriza bastante essa partezinha aqui. Então, vamos voltar. Olha só. Após o encerramento pelas autoridades competentes, a gente vai inaugurar um procedimento judicial. Um procedimento judicial. É um procedimento de jurisdição voluntária, tá? É óbvio que esse procedimento judicial, ele começa com uma petição inicial informando ao juiz todas as situações, tá? Esse procedimento judicial é de competência da vara de sucessões. É de competência da vara de sucessões, tá? E aí, o que vai acontecer? A gente não vai, nesse processo, discutir ausência, tá? A gente não vai abrir sucessão provisória. A gente tem aqui apenas a declaração da morte. Eu vou dizer, excelência, é o seguinte: ocorreu uma morte aqui sem o cadáver. E muito possivelmente, apesar da gente estar falando de uma morte presumida porque não tem o corpo morto, é muito possivelmente uma morte real sem cadáver. Concorda? Porque se a pessoa estava no avião, o avião caiu em alto mar, o corpo desapareceu, é muito possivelmente, apesar da lei designar como morte presumida sem declaração de ausência porque não tem um corpo morto, a gente pode muito bem designar como uma morte real sem cadáver. Porque a probabilidade de morte é altíssima, tá? E aí, gente, o que acontece? O juiz, nesse procedimento, ele declara a morte. Declara a morte. Só que veja o parágrafo único que eu pedi para você prestar bastante atenção. O juiz, ele declara a morte, é óbvio que ele vai declarar a morte por uma sentença. E nessa sentença, ele vai ter que fixar a data provável da morte. Geralmente, ele vai fixar a data provável do momento daquele acontecimento que definiu ali a morte. Ah, o avião caiu 10 horas e 15 minutos. Então, muito possivelmente, morreu às 10 horas e 15 minutos. Tá bom? Então, a gente tem aqui a sentença que deve fixar data provável da morte. Tudo bem? Deve fixar a data provável da morte. Isso aqui está de acordo com o parágrafo único. Vamos colocar, né? Está de acordo com o parágrafo único do artigo 7º. Certo? Então, declarada a morte sem ausência, que são essas possibilidades aqui do artigo 7º, a gente vai ter a expedição de uma certidão de óbito. Porque essa sentença, ela vai substituir o atestado de óbito. E aí, todos os efeitos da morte que a gente visualizou, como herança, herdeiros, fim do casamento, fim do poder familiar, entre outros, vão acontecer, tá bom? Entre outros, vão acontecer. Na verdade, isso aqui é um procedimento de jurisdição voluntária. Agora eu vou me meter aqui no processo civil, tá? É um procedimento, vou botar aqui, ó, procedimento de jurisdição voluntária, tá? E é de competência das varas de sucessões, tá? E todos os interessados devem
ser citados, para que eles possam definir ali os seus interesses. Eu vou ver se eu abro aqui para você. Vamos ver se a internet abre, né? Porque é sempre um sofrimento, né, gente? Vamos ver se eu consigo abrir aqui o CPC. A gente vai aplicar as regras de jurisdição voluntária. Parece que o negócio está funcionando hoje. Ó, dos procedimentos de jurisdição voluntária. Vou abrir aqui para vocês, tá vendo? Artigo 719. Quando este código não estabelecer procedimento especial, regem os procedimentos de jurisdição voluntária as disposições constantes desta seção. Terá início por provocação do interessado, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, cabendo-lhes formular o pedido devidamente instruído com os documentos necessários e a indicação da providência. Serão citados os interessados, bem como intimado o Ministério Público nos casos do 178, que são os casos de atuação do Ministério Público, tá bom? Então, aplicam aí essas regrinhas. E, evidentemente, por equiparação, a gente vai ter que o juiz decidirá o pedido no prazo de 10 dias, tá bom? Então, é isso. Aqui a gente tem a questão da morte presumida. Só que eu quero tomar nota com você ainda sobre um aprofundamento. Professora, que aprofundamento é esse? A gente tem que sempre lembrar da nossa lei de registro público, a gente não pode ficar sem ela. Então, dentro da lei de registro público, a gente tem ali o artigo 88 da lei de registro público, tá? Então, quando a gente fala dessa morte presumida, sem declaração de ausência, quando é provável a morte de quem estava em perigo de vida ou na situação da guerra, a guerra terminou, já tem 2 anos, a pessoa não voltou, a gente tem que lembrar do artigo 88, tá bom? Pessoas desaparecidas em naufrágios, inundações, incêndios, terremotos ou qualquer outra catástrofe, quando estiver provada a sua presença no local do desastre e não for possível encontrar-se o cadáver para exame, é um caso de morte presumida. Então, tá bem ligado com o inciso 1 do artigo 7º, tá bom? Então, se eu tenho ali uma pessoa cujo cadáver não foi encontrado, aconteceu uma tragédia, como foi o caso de Brumadinho, como foi o caso de Mariana, que a gente sempre menciona aqui, a triste realidade local, né? As famílias dessas pessoas que foram desaparecidas, se comprovarem que essas pessoas estavam naquele local, podem pedir aqui exatamente a morte presumida, tá? Um outro ponto que eu quero colocar para vocês aqui também, que é o nosso aprofundamento, é sobre a Lei 9.140 de 95. Essa lei eu vou até abrir aqui para vocês, porque ela é também bastante importante. Aliás, é uma lei que fundamentou o leading case sobre imprescritibilidade do dano postulado em virtude de ditadura militar, né? Em virtude de torturas e perseguições políticas decorrentes da ditadura militar. A gente vai falar disso aí na aula de direitos de personalidade, que vai ser o nosso próximo encontro, que é uma aula magnífica, eu amo essa parte da matéria, mas que é extremamente importante, a gente vai falar disso depois. Mas essa lei 9.140, que eu vou abrir aqui para vocês, é uma lei que fala da presunção de morte, deixa eu botar aqui para vocês, ó. Reconhece como mortas pessoas desaparecidas em razão da participação ou acusação de participação em atividades políticas no período de 2 de setembro de 61 a 15 de agosto de 79. Só que a gente teve uma alteração nessa lei, tá? Olha aqui, em 2002 a gente teve a alteração do artigo 1º. Veja que na redação original a gente tinha as datas de 2 de setembro de 61 a 15 de agosto de 79. Só que em 2002 a gente teve a lei 10.536 que alterou para dizer o seguinte: são reconhecidas como mortas
para todos os efeitos legais. Então, a gente tem uma morte presumida aqui com a incidência do artigo 7º, tá? As pessoas que tenham participado ou tenham sido acusadas de participação em atividades políticas no período de 2 de setembro de 61 a, aumentou o prazo, 5 de outubro de 88. A redação original dizia 15 de agosto de 79, tá? E que por este motivo tenham sido detidas por agentes públicos, achando-se desde então desaparecidas, sem que delas haja notícia. Então, cuidado com essa lei. A gente tem aqui como desaparecidos as pessoas entre 2 de setembro de 61, vou botar aqui, ó, 1961 a 5 de outubro de 88. Ó, a nossa CF aí, né? A nossa Constituição Cidadã chegando neste momento, derrubando o regime militar e introduzindo o regime democrático, certo? Agora deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando a gente fala dessa questão de regime militar para o regime democrático, essa lei vem justamente implementando o que se chama de justiça transicional ou justiça de transição. Essa lei faz parte desse grande pacote. Por quê? Quando a gente tem a saída de um regime militar, e isso quem vai trabalhar com vocês é o professor de Direito Constitucional, não sou eu. Quando a gente sai do regime militar e vem para um regime democrático, a gente tem que ter uma transição. Essa transição é denominada justiça transicional, que possui pilares como a punição dos perpetradores, reforma das instituições e também a indenização e o reconhecimento das pessoas que sofreram violações nos seus direitos em virtude do regime militar, tá bom? Então vale a pena dar uma aprofundada nesse tema, é um tema magnífico, é um tema que é muito bem trabalhado pelas comissões de verdade e memória. A gente não pode esquecer o nosso passado para que a gente não viole direitos no futuro como fizemos no passado. A gente aprende com o nosso passado, né? Então, bastante importante. E aí vem sempre nessa toada a discussão sobre vamos colocar os nomes das pessoas nos monumentos como forma de homenagem. Isso, de repente, não é bem uma reparação das pessoas que tiveram seus direitos violados, né? Então, se você tiver interesse de estudar esse tema, tem um filme, que é o filme da Zuzu Angel, né? Zuzu Angel, que o filho desapareceu, e também um documentário no YouTube sobre o cidadão Boylicen. E aí você vai visualizar lá como grandes marcas brasileiras que existem até hoje fomentaram torturas na ditadura militar. A exemplo, não vou falar, assista, tá? Várias empresas, vários empresários que hoje fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia e que foram protagonistas do nosso regime militar no sentido de fomentar as torturas. Então, isso que a gente falou aqui agora tem tudo relacionado à morte presumida sem a declaração de ausência. Agora, a gente tem que verificar a letra B. A letra B é um caso de morte presumida com declaração de ausência. Então, vamos colocar aqui no nosso material. Letra B. O que nós vamos colocar aqui? Morte. Peraí. Morte presumida. Agora, com declaração de ausência, tá?
A morte presumida com declaração de ausência, a gente está falando do tal do Arlindo Orlando, a gente está falando do ausente. Professora, para caracterização do ausente, o que eu preciso? Quem é o ausente? Ausente é aquela pessoa que nós não temos presença e não temos notícia. Então, ausente é a pessoa que não tem presença e não tem notícia. Pode ser que essa pessoa esteja morta? Pode ser que essa pessoa esteja morta. Mas pode ser que não, pode ser que ela esteja vivendo em algum lugar do mundo, né? E aí, nesse caso, a gente vai ter a situação de que o ausente, onde quer que ele esteja vivendo, ele é capaz. Então, diferentemente do Código de 1916, vou botar bem aqui, ó. Diferentemente do Código de 1916, o ausente, onde quer que ele esteja vivendo, ele é capaz, tá? Isso ainda vem sendo peguinha de prova. Professora, tudo bem, mas assim, vamos com calma, porque a gente precisa aqui fazer o desenho de um procedimento. Para a gente chegar na declaração de ausência e declaração de morte, porque a gente está falando aqui, ó, de morte presumida com declaração de ausência. Aqui eu não tenho uma morte sem cadáver, tá? Como no artigo 7º, que a gente tem morte presumida sem declaração de ausência, mas que claramente a gente também pode chamar de morte real sem cadáver, porque é uma efetiva realidade. Por isso que o procedimento ele acaba sendo um procedimento mais simples. Nesse segundo caso, a gente não tem um procedimento tão simples. A gente tem, na verdade, um procedimento trifásico. E esse procedimento, ele tem um aspecto específico do Código de Processo Civil. A norma civil do artigo 22 a 39, ela vai ser analisada conjuntamente com o artigo 744 e 745 do Código de Processo Civil. Tudo bem? Teve um negócio aqui, gente, que eu acabei lembrando agora. Mas eu vou falar no final. Lembrei agora, mas eu vou falar no final. Porque vocês sabem que eu vou fazer na aula aqui, né? Imediatamente. Vou fazer na aula aqui. Tanto que nenhuma aula minha é igual a outra. Então a gente vai desenhando aqui juntos. E aí eu vou lembrando das coisas que eu preciso falar. Mas eu vou falar isso no final, tá bom? Tem a ver com direito previdenciário. Então, deixa eu contar para vocês. É um procedimento trifásico, que é dividido do artigo 22 a 39 do Código Civil, em comunhão com os 744 e 745 do CPC. E é um procedimento que é muito, muito, muito importante, tipo, muito importante, e que você precisa compreender a estrutura dele. A gente parte de um início de proteção do ausente. A gente quer cuidar do ausente, a gente quer zelar pelo ausente. Conforme o tempo vai passando, a nossa preocupação, e é claramente sentida nas fases processuais, deixa de ser o ausente e começa a ser o herdeiro, os credores do ausente, tá? Então a gente começa com um procedimento de preocupação, de cautela com o ausente, porque a gente não sabe o motivo do desaparecimento. E aí, conforme o tempo vai passando, a chance de morte vai aumentando e a gente começa a ter uma preocupação com os herdeiros, tá? Então, vamos lá no nosso material. Regras que nós vamos precisar. Artigo 22 a 39, mais artigo 744
e 745 do Código de Processo Civil. E esse procedimento, ele vai ser dividido em 3 momentos. Tá? 3 momentos. O primeiro momento é um verdadeiro roteiro, tá, gente? É um verdadeiro roteiro, que vai do artigo 22 a 25 do Código Civil. É um roteiro, tanto que eu vou fazendo o esquema aqui e você vai acompanhando a legislação junto com o esquema. O segundo momento é um momento que vai do artigo 26 a 36 do Código Civil. E o terceiro momento vai do artigo 37 a 39 do Código Civil. Todos esses momentos estão ligados, tá, ao procedimento estampado no Código de Processo Civil. Tudo bem? Então, vamos observar aqui a estrutura legislativa. Olha o Código Civil. Preste atenção agora. Eu quero que você acompanhe essa aula. Eu tenho um toque nesse momento, tá? Eu tenho uma síndrome. Eu quero que você acompanhe a aula junto com a lei. Então, olha o que nós vamos observar. Tá vendo aqui, ó? Da ausência. Da curadoria dos bens do ausente, que é a primeira fase do processo, 22 a 25. Abre-se a sucessão provisória, 26 a 36. Terminamos a terceira fase com a sucessão definitiva, 37 a 39, ok? Aí vem o Código de Processo Civil, artigo 744. Peraí, deixa eu chegar lá. Dos bens do ausente. Aí é um procedimento de jurisdição voluntária. Artigo 744, 745, que é o procedimento, tá? Então, a gente tem aqui uma situação procedimental. Aí, o que vai acontecer? Nós vamos voltar no próximo e último bloco do encontro de hoje para fazer este esquema categoria que vai te ajudar a responder todas as questões de suas provas. Aliás, essa semana eu recebi uma mensagem de uma aluna que fez um concurso recente de carreira que teve e falou: professora, acertei todas as questões. E eu fiquei, ai, meu coração. Cenas do próximo bloco, aqui no capítulo de hoje. Procedimento e tudo que você precisa saber sobre esse procedimento. Beijo. Preparados? Preparadas? Mãos à obra? Vamos montar o nosso esquema categoria. Agora, cadiquinha nós não é besta? Vamos lá, então. Olha só. Como eu mencionei para vocês, e eu quero o seu código do seu lado aí, tá? Eu não vou ficar abrindo aqui para você. Em alguns momentos eu vou abrir, evidentemente, mas é bom que você esteja com ele ali do lado para você visualizar de onde eu estou tirando a informação, tá bom? Então mantenha o código aí do seu ladinho e acompanha junto comigo o esquema que você vai montando junto comigo também. Então, olha só. Artigo 22 a 25 é o primeiro momento. E esse momento a gente chama de curadoria dos bens do ausente. Então, é o momento de curadoria do quê? Dos bens do ausente. Esse momento começa com o desaparecimento da pessoa. Então, eu vou botar aqui, ó. Ocorrido o desaparecimento. Atenção para uma coisa que eu vou te falar. A lei não fala sobre um lapso temporal mínimo do desaparecimento. Deve-se aguardar 10 dias, 20 dias, 30 dias, 6 meses, 1 ano, 10 anos, 20 anos, 50 anos do desaparecimento. A lei não fala isso.
Então, a gente vai compreender que, ocorrido o desaparecimento, o que uma pessoa normal faz? Vai na delegacia, implementa buscas, procura a pessoa. Vai chegar um determinado momento que a autoridade responsável vai falar, gente, não encontramos. É a partir deste momento, do efetivo desaparecimento, que você vai iniciar esse procedimento. Só que, como o próprio nome já diz, esse primeiro momento é um momento de curadoria dos bens, é um momento de cuidar dos bens do ausente. Por quê? Porque as coisas não podem ficar jogadas. Se o ausente deixou um carro estacionado, uma casa abandonada, conta no banco, funcionários para pagar, alguém vai ter que tomar conta disso. Não dá para simplesmente essas coisas ficarem no vácuo. E por que alguém vai ter que tomar conta disso? Porque simplesmente vai chegar um determinado momento que esses bens serão partilhados entre os herdeiros. Então a gente precisa conservar esses bens. Só que a gente não sabe se a pessoa efetivamente morreu. Então a gente cuida num primeiro momento. A gente cuida. Se uma pessoa desaparece sem deixar nada, é óbvio que você não vai mexer com esse procedimento agora. Porque essa primeira fase é uma fase de cuidar dos bens. Se a pessoa não deixou bens, você não vai mexer com isso agora. Você vai aguardar um pouquinho mais, tá? Mas se a pessoa deixou bens, a gente começa a partir de agora. Então, momento de curadoria. Ocorrido o desaparecimento da pessoa, ou seja, não tenho presença, não tenho notícia. O que o juiz vai fazer? O que o juiz vai fazer? Tá aqui assim, ó. O juiz não vai fazer nada se você não informar. Então, a gente vai iniciar um requerimento. E esse requerimento é óbvio, é uma petição inicial. A gente vai iniciar um requerimento para que o juiz declare a ausência da pessoa e nomeie um curador aos bens deixados. É isso que consta no artigo 22. Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio sem dela haver notícias, se não houver deixado representante ou procurador a quem caiba administrar-lhes os bens, porque às vezes a pessoa vai dar um rolê aí e deixa um representante, né? O juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará a ausência e nomear-lhe-á curador. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai fazer um requerimento. Esse requerimento, de fato, ele pode ser feito por qualquer interessado ou até mesmo o Ministério Público, pedindo para o juiz nomear um curador para os bens, para tomar conta e declarar a ausência do Arlindo Orlando. Declaração de ausência do Arlindo Orlando. Veja o seguinte, pessoal, veja o seguinte. Quem é que será efetivamente curador dos bens? Ora, é quem vai tomar conta dos bens. Estamos falando aqui de dinheiro. Então, tem que ser alguém muito importante, tá bom? Então, olha lá. O juiz vai declarar ausência também e nomear curador também, mesmo que o ausente deixe mandatário que não queira ou não possa exercer ou continuar o mandato. O cara saiu, o Summer saiu, deixou procuração e a pessoa não tem mais como tomar conta dos bens. Então, a gente nomeia um curador, tá? O juiz que nomear o curador vai fixar os poderes dessa curatela. Esse curador aqui não é o mesmo curador do direito de família. Ele não vai tomar conta do ausente, porque o ausente não é incapaz, tá? Ele não é incapaz. Na verdade, ele vai simplesmente observar o quê, pessoal? Vai observar aqui os cuidados com bens. Ele é um curador dos bens e não do ausente, porque o ausente não é incapaz. Fixando os poderes e obrigações,
conforme circunstâncias, né? É uma situação casuística, observando no que for aplicável o disposto a respeito de tutores e curadores. O cônjuge do ausente, e aí a gente faz uma interpretação extensiva também aqui, para falar do companheiro, sempre que não esteja separado judicialmente ou de fato por mais de 2 anos antes da declaração de ausência, será o legítimo curador. Na falta do cônjuge ou companheiro, a curadoria será dos pais. Veja que a lei não fala ascendentes. O que envolveria pai, avô, avó, não. Fala dos pais. Ou aos descendentes, nesta ordem, não havendo impedimentos que os iniba de exercer o cargo. Então, o que nós estamos falando aqui, produção? Nós estamos falando de uma regra de ordem, tá? Entre os descendentes, os mais próximos precedem os mais remotos e na falta das pessoas, o juiz escolhe. Então, quem que a gente vai colocar aqui? Quem vai ser curador aqui desses bens? Quem é que nós vamos colocar aqui? Nós vamos colocar o cônjuge ou o companheiro, que vai ter a preferência aqui, tá? Na falta do cônjuge ou companheiro, os pais. Na falta dos pais, os descendentes, aplicando a regra dos mais próximos que precedem os mais remotos. Então, filho tem preferência em relação aos netos. E na falta dessas pessoas, o juiz nomeia. É onde pode entrar aqui os avós. Tá? Essa primeira fase termina. Nesse momento. Roberta, a primeira fase termina nesse momento. E aí, o que vai acontecer? O processo para. O processo vai parar. Roberta, o processo vai parar por quanto tempo? Vamos lá. O processo para. Vai para o arquivo provisório. Fica tipo mega suspenso. Até chegar no momento da segunda fase. Então, o processo vai ficar parado por quanto tempo, professora? Vamos lá. Olha aqui este segundo momento da sucessão provisória. Então, vamos colocar aqui o segundo momento, que é o momento da sucessão, que a professora não sabe mais escrever, sucessão provisória. Tá? Esse momento da sucessão provisória. O artigo, ele começa exatamente dizendo o quê? Olha aqui, ó. Decorrido 1 ano da arrecadação de bens do ausente, ou se ele deixou o representante ou procurador em se passando 3 anos, poderão os interessados requerer que se declare a ausência e se abra provisoriamente a sucessão. Então, esse processo vai ficar parado por 1 ano, regra, ou 3 anos, se a pessoa desaparecida, o ausente, tiver deixado procurador, tá bom? Tiver deixado procurador. Então, nesse caso, o processo vai ficar parado. Aí a gente vem aqui, ó, Código de Processo Civil. Declarada a ausência nos casos previstos em lei, o juiz mandará arrecadar os bens do ausente e nomear-lhe-á curador na forma estabelecida na seção 6. Beleza. Feita a arrecadação, o juiz mandará publicar editais na rede mundial de computadores e internet, no sítio do tribunal a que estiver vinculado e também na plataforma do CNJ, onde permanecerá por 1 ano ou, não havendo sítio no órgão oficial e na imprensa da comarca, durante 1 ano, reproduzida de 2 em 2 meses, anunciando a arrecadação e chamando o ausente para entrar na posse dos bens. Então, durante esse período aqui de 1 ano, a gente vai ter aqui os editais de 2 em 2 meses, chamando o ausente. Volte, Arlindo Orlando. E isso vai acontecer no site do próprio tribunal e também no site do CNJ, na imprensa local. Nas cidades pequenas, o juiz manda até anunciar na rádio, tá? E aí, a gente vai observar aqui, ó. Fim do prazo previsto no edital, poderão os interessados requerer a abertura da sucessão provisória, observando-se o disposto em lei.
Ah, professor, então esse artigo 744, ele vai ficar aqui durante, 745, perdão, durante o período de 1 ano, aguardando a sucessão provisória. É, porque a gente está querendo achar o ausente. Voltou, a gente devolve os bens para o ausente e beleza, o processo termina, tá? Agora vamos voltar no Código Civil. Roberta, ele não voltou. Ele não voltou, a gente vai ter que iniciar o momento de sucessão provisória. Como que a gente vai iniciar o momento de sucessão provisória? A gente vai ter que fazer o quê, gente? Juiz. Inicia a sucessão provisória. A gente vai ter que fazer o quê? Um requerimento. Professor, esse requerimento, ele vai levar em consideração quem pode fazer. Claro. E quem pode fazer esse requerimento? Vamos lá. Então, a gente inicia aqui, dentro do mesmo processo, a gente vai fazer um requerimento de abertura da sucessão provisória, tá? A gente vai fazer um requerimento de abertura da sucessão provisória. Prof, quem é que pode requerer a abertura da sucessão provisória? Pelo amor de Deus. Quem é que pode requerer? Aqui a gente já começa a trabalhar com a possibilidade de partilha dos bens. Então, quem é que vai fazer o requerimento aqui? Olha lá. Para efeito do artigo anterior, que é a sucessão provisória, são considerados os interessados a fazerem o requerimento o cônjuge não separado judicialmente, leia também o companheiro, herdeiros presumidos legítimos e testamentários, os que tiverem sobre bens do ausente direito dependente da sua morte, e os credores de obrigações vencidas e não pagas, tá? Então, o que a gente vai observar? Quem é que pode fazer esse requerimento? Todos os interessados na sucessão do artigo 27, tá? Professora, e aí? Depois desse momento, o que vai rolar aqui? Depois desse momento, o bonde vai continuar, né? O negócio aqui continua. E aí o juiz vai dar uma sentença. Que é uma sentença que a gente chama de sentença que determina a abertura da sucessão provisória. Essa sentença que determina a abertura da sucessão provisória, ela produz efeitos em 180 dias. Tá? Ela produz efeitos em 180 dias. É como se fosse tipo um trânsito em julgado, digamos assim. Tá? Só que aí a gente tem uma série de coisas para resolver aqui no meio. Por quê? Quando a sentença determina a abertura da sucessão provisória, ela vai produzir efeitos em 180 dias, depois da publicação. Então, 180 dias é para os efeitos. Quais são os efeitos? Entregar os bens aos herdeiros. Só que deixa eu te falar, quando essa sentença passar em julgado, a gente vai poder, inclusive, vou botar aqui de verde, inclusive, abrir testamentos. Ah, professor, então aqui a gente já está mudando a concepção de preocupação com os bens do ausente para uma preocupação com os herdeiros, exatamente. A gente vai abrir o testamento. E a gente vai promover a partilha dos bens. Tá? Promove-se, então, a partilha dos bens. A gente vai partilhar os bens de acordo com as regras legais. A gente vai partilhar os bens como se o ausente fosse realmente falecido. A gente vai aplicar aquelas regras gerais de sucessão. Ah, ele deixou o testamento? Bora verificar o testamento. Ah, não, ele vai fazer uma sucessão legítima. Então, vamos verificar a sucessão legítima. Descendentes, em concorrência com o cônjuge, blá, 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 vamos fazer uma partilha. Só que tem um detalhe. Não é certeza que o cara morreu. Então, vamos lá. A sentença que determinar a abertura da sucessão provisória só produzirá efeitos 180 dias depois de publicada na imprensa, mas logo que passe em julgado, proceder-se-á à abertura do testamento, se houver, e ao inventário e partilha dos bens, como se o ausente fosse falecido. Quando é que uma sentença transita em julgado? Depois do prazo de recurso. Qual que é o prazo do recurso de apelação? 15 dias. Tá? 15 dias. Professora, e aí? Como é que nós vamos fazer isso?
Fim do prazo a que se refere o artigo 26 e não havendo interessados na sucessão provisória, o MP vai requerer em juízo, tá? Não comparecendo o herdeiro ou interessado para requerer o inventário em até 30 dias depois de passada em julgada a sentença que mandar abrir a sucessão provisória, proceder-se à arrecadação de bens do ausente, lá no caso de sucessão de herança jacente e vacante, vai para o Estado. Antes da partilha, o juiz, quando julgar conveniente, ordenará a conversão dos bens móveis sujeitos a deterioração ou extravio em imóveis ou títulos garantidos pela União. Existem bens móveis que podem sofrer desvalorização, né, destruição, perecimento. Aí o juiz pode ordenar que esses bens sejam transformados em outros bens imóveis ou títulos garantidos pela União. Os herdeiros, para se emitirem na posse dos bens do ausente, darão garantias de restituição deles, mediante penhores ou hipotecas equivalentes aos quinhões respectivos. Então, vamos voltar aqui no material. O juiz vai fazer a partilha. O herdeiro vai receber a posse dos bens. Vai receber a posse dos bens. Essa posse é, inclusive, provisória. Uai, professora, como assim? Você, nesse momento, precisa relembrar a diferença entre propriedade, posse e detenção. Quando a gente fala de propriedade efetiva, quais são os atributos da propriedade? Artigo 1228. Eu tenho o direito de usar, gozar, dispor e reaver do bem. Usar, gozar, dispor e reaver o bem. Então, suponha você que esse celular aqui seja meu. Aliás, ele é meu. Eu tenho o direito de usar, gozar, dispor e reaver o bem, certo? Certo. Eu posso chegar para você e te emprestar o celular. Falando assim, pode usar o telefone. Pode usar o telefone. Você vai poder usar e gozar do telefone? Você é possuidor. O possuidor é aquele que exerce um ou alguns dos atributos da propriedade. Artigo 1196 do Código Civil. Diferente, eu chego para você e falo, toma conta do celular enquanto eu vou ao banheiro. Você não pode usar, nem gozar, nem dispor, nem reaver o bem. Você é mero detentor. Nesse caso, aqui da nossa aula de agora, os herdeiros vão ter a posse dos bens, de forma que não são proprietários ainda. E se o ausente voltar, eles vão ter que o quê? Devolver o bem. Por isso que o juiz fala, o herdeiro, para se emitir na posse, ou seja, para entrar na posse do bem, que é uma posse provisória, ele vai ter que dar garantias de restituição. Vamos lá. Para entrar na posse provisória, os herdeiros vão ter que dar o quê? Garantias. Só que tem um detalhe. Essas garantias podem ser por meio de penhores, hipotecas, tá aqui no artigo 30. Tá? Roberta, mas e se ele não tiver como dar a garantia? Ele vai ser excluído. Ele vai ser excluído da posse provisória, tá? E os bens que caberiam a essa pessoa que não tem como dar a garantia, continuam com o curador. Ou com algum outro herdeiro que o juiz designar. Professor, eu quero o artigo. Vamos lá na lei. Olha aqui, ó. Os herdeiros, para se emitirem na posse dos bens, darão as garantias. Aquele que tiver direito à posse provisória, mas não puder prestar a garantia exigida neste artigo, será excluído do recebimento, mantendo-se os bens que deviam caber sob sua administração do curador ou de outro herdeiro que seja designado pelo juiz e que preste essa garantia. Então, eu não vou entregar para a pessoa. Não vou entregar para a pessoa. Vou dizer, olha, sua cota está resguardada aqui, mas vai ficar com fulano que dê a garantia ou vai permanecer com o curador. Tá? Agora, vamos lá. Quem é herdeiro legítimo? Herdeiro legítimo é aquele que tem previsão na lei. Quem é ascendente? Aliás, vamos na ordem. Descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro, irmãos, sobrinhos, tios e primos. Dessa galerinha, apenas descendente, ascendente, cônjuge ou companheiro é considerado herdeiro necessário. Preciso que você lembre que o herdeiro necessário está dispensado da garantia de restituição. Então, olha o que a gente tem aqui, ó. Ascendentes, descendentes, cônjuge e companheiro.
uma vez provada a qualidade de herdeiro, poderão, independentemente de garantia, entrar na posse dos bens. Estão liberados da garantia. Então, vamos colocar aqui, ó. Herdeiro necessário está liberado da garantia, tá? Roberta, eu posso vender os imóveis? Posso vender? Cuidado. Os imóveis do ausente só se poderão alienar, não sendo por desapropriação ou hipotecar, quando o ordene o juiz para lhe evitar a ruína. Então, eu posso vender os imóveis? Posso, para evitar a ruína. Empossados nos bens, os sucessores provisórios ficarão representando ativa e passivamente o ausente, de modo que contra eles correrão as ações pendentes e as que de futuro àquele forem movidas. Descendente, ascendente ou cônjuge, leia também companheiro, que for sucessor provisório do ausente, fará seus todos os frutos e rendimentos dos bens que a este couberem. Os outros, porém, deverão capitalizar metade desses frutos e rendimentos, segundo o artigo 29, de acordo com o representante do Ministério Público, e prestar anualmente contas ao juiz competente. Se o ausente aparecer e ficar provado que a ausência foi voluntária, sumiu porque quis, injustificada, perderá ele em favor do sucessor a parte nos frutos e rendimentos. O que é isso? Alguns bens poderão render frutos, tá? Alguns bens poderão render frutos. Por exemplo, o aluguel. Os frutos serão 100% dos herdeiros necessários, mas outros herdeiros, como por exemplo, irmãos, tios, sobrinhos e primos, devem guardar 50% desses frutos a favor do ausente. Vão ter que depositar para ele. Se ele volta e fica provado que o bem, aliás, se ele volta e fica provado que ele sumiu de sacanagem, de forma injustificada, né? Ali, de sacanagem mesmo, o que vai acontecer? Ele perde os frutos que foram capitalizados a favor dele, tá bom? O que foi excluído lá atrás porque não tinha condição de dar garantia, ele pode, justificando faltas de meios, requerer que lhe seja entregue metade dos rendimentos do quinhão que lhe tocaria. Perfeito. Se durante a posse provisória se provar a época exata do falecimento do ausente, considerar-se-á nesta data a abertura da sucessão em favor dos herdeiros que o eram àquele tempo. Então, se ficar comprovada a morte do cara no meio do caminho, beleza. Mas se ele aparece, ou se provar a existência depois de estabelecida a posse provisória, cessarão para logo as vantagens dos sucessores nela emitidos, ficando todavia obrigados a tomar as medidas assecuratórias precisas até a entregue dos bens ao seu dono. Então, a gente devolve para ele. Professora, ele não voltou. O processo para. O processo vai parar. A galera deu garantia, ou os herdeiros necessários foram dispensados dessa garantia, estão capitalizando os frutos, ou 50%, ou no caso, os herdeiros necessários que estão dispensados. O cara não voltou. Se o cara não voltou, a gente para o processo de novo. E a gente vai parar o processo de novo por quanto tempo? Dê uma olhada aqui, Brasil. Por quanto tempo, prof, a gente para o processo de novo? Pois muito que bem. A gente vai parar, pasme, excelência, por 10 anos. A gente vai parar o processo por 10 anos. Professora. E aí? A gente para o processo por 10 anos. Dá uma olhada. 10 anos depois de passada em julgado a sentença que concede a abertura da sucessão provisória. Só um detalhe. A sentença foi concedida. Ela produz efeitos em quanto tempo? 180 dias. Então, esses 10 anos, eu vou até botar aqui, ó. A gente começa a contar a partir do quê? Dos 180 dias. Então, se cair na prova assim, 10 anos depois da sentença, errado.
São 10 anos e 180 dias depois da sentença. Ou então 10 anos após a produção dos efeitos da sentença. Eu tenho que contabilizar os 180 dias, tá? Então, 180 dias, beleza. A sentença que concede a abertura da sessão provisória. Poderão os interessados requerer a sucessão definitiva e o levantamento das cauções prestadas. 10 anos depois. E é isso. Então, vamos lá. A gente vai fazer um novo requerimento. Você tá vendo que é tudo dentro do mesmo processo, né? Então, a gente vai fazer aqui, ó, um requerimento. Professora, quem é que pode fazer esse requerimento? Qualquer interessado previsto no 37. Aí, o juiz vai pegar e vai dar uma decisão. Nessa decisão, o juiz declara a morte. Porra, professora, só agora que vai declarar a morte dele? Pois muito que bem. Declara a morte da criatura e transforma aquela posse provisória, olha agora, transforma essa posse provisória em uma propriedade. Só que deixa eu te falar, resolúvel. Pô, professora, que merda, por que resolúvel? O que é uma propriedade resolúvel? Toda vez que no direito a gente utiliza a expressão resolúvel, é o que se resolve. Se desfaz. Porque ela só será definitiva 10 anos depois dessa decisão. 10 anos depois, essa propriedade se torna definitiva. Pode falar para mim, ninguém nunca te explicou isso desse jeito. Lindo, 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 lindo. Só 10 anos depois, a propriedade se torna o quê? Definitiva. Professora, eu vi num concurso aí de carreira falando do seguro de vida. Quando é que vai pagar seguro de vida aqui da criatura? Se ela tiver deixado? Aqui, ó. Seguro de vida paga aqui. Situação. Deixa eu botar. Seguro de vida paga aqui. Situação de viuvez só surge aqui. Ai, professora, porra, eu vou ter que ficar esperando esse tempo todo para poder seguir minha vida? Não, minha filha, meu filho, fique quieto, seja herdeiro, vá vivendo. Né? Tá? Então, cuidado, a gente tem aí essas questões, tá? Aí, deixa eu te contar uma história. Preste atenção aqui numa coisa. O ponto aqui importante, tá? É você observar esse lapso temporal de 10 anos e esse lapso temporal de 10 anos. Professora, de onde você tirou esses 10 anos? Vamos aqui, ó. Regressando ao ausente nos 10 anos seguintes à abertura da sucessão definitiva, ou algum dos descendentes ou ascendentes, aquele ou este, haverão os bens existentes no estado em que se acharem, os que forem subrogados, tipo, eu vendi o imóvel, comprei outro, em seu lugar, ou o preço que os herdeiros e demais interessados houverem recebido pelos bens alienados depois daquele. Então, a propriedade definitiva só vai acontecer, vou botar aqui 39, depois dos 10 anos da sucessão definitiva, tá? E detalhe importante, se o ausente, lembra que eu falei para você, se a pessoa não deixou bem nenhum, você vai ficar mandando o início do procedimento? Não. Ah, Roberta, mas eu quero declarar a morte. Aguarde, tá? Porque se o ausente contar com 80 anos de idade e de 5 anos já não se tem mais notícia, a gente vai para o artigo 38. Olha lá. Pode-se requerer a sucessão definitiva também, provando-se que o ausente conta com 80 anos de idade e que de 5 datam as últimas notícias dele. Então, se ele tem ali 80 anos e já não temos mais notícias dele há 5 anos, a gente vai direto
para o terceiro momento, que é o momento da sucessão definitiva, tá? Que é o momento ali de já declarar a morte e fazer a partilha definitiva. Lembrando a vocês, não é meu assunto, mas eu vou colocar aqui para vocês, a súmula do STF 331, que fala que é legítima a incidência do imposto de transmissão causa-mortes no inventário por morte presumida, tá bom? Então, muito cuidado a esses pontos. Professora, lá no começo, você falou de propriedade, de posse, de detenção. Esse curador, ele tem a posse dos bens? Não. Esse curador, ele é um mero detentor. Ele simplesmente vai administrar os bens. Ele simplesmente vai cuidar dos bens. Ele é um mero detentor. Então, a gente fala de detenção na primeira fase, posse na segunda fase e propriedade na terceira fase. Tudo bem? Enunciado 614, vou colocar aqui, ó, da Jornada de Direito Civil. Esse enunciado diz que os efeitos patrimoniais da presunção de morte posterior à declaração de ausência são aplicáveis no caso do artigo 7º, de modo que, se presumivelmente morto, reaparecer nos 10 anos seguintes à abertura da sucessão, receberá igualmente os bens existentes no estado em que se acharem. Lá do artigo 39, a gente botou ele bem aqui, ó. Então, esse artigo 39 se aplica à morte presumida sem a declaração de ausência no artigo 7º, se a pessoa aparecer, tá bom? Show de bola? Maravigold. Esse esquema é o esquema do coração da vida, tá? E pra gente terminar essa parte, eu quero que você leia com muito carinho esses dois artiguinhos aqui, ó. Artigo 9º, que fala de registro, e o artigo 10, que fala de averbação. Tem que decorar o que é levado a registro: nascimento, casamento, óbito, emancipação por outorga dos pais, sentença do juiz, interdição por incapacidade absoluta ou relativa, a sentença declaratória de ausência ou de morte presumida e a averbação quando se tratar de sentença, nananã. Vamos fazer um esqueminha aqui? Rapidinho, só para ficar registrado no material, para você não esquecer. Uma coisa é quando a gente fala de registro do 9º. Outra coisa quando a gente fala de averbação do 10, tá? Então, uma coisa é registro, outra coisa é a averbação. Então, quando a gente fala aqui de registro, são situações delicadas que a gente precisa de uma segurança jurídica, porque tem um interesse público, tá bom? Embora mesmo tenha natureza privada, a gente vai ter que ter o registro. E esse registro, ele é importante porque ele vai garantir o quê, doutores? Vai garantir a publicidade. E aí eu quero que você lembre, o que a gente precisa dar de publicidade para terceiros, para coletividade, né? O registro no cartório, ele serve de instrumento de publicização. Então, o que eu preciso dar de registro aqui para a galera? Nascimentos, eu tenho que registrar. Casamentos. Óbitos, eu preciso registrar. Emancipação, que a gente viu na aula passada, seja a emancipação dada pelos pais ou a emancipação dada pelo juiz. Interdições, que são as curatelas, tá? A gente tem que ter muito cuidado. As interdições, que hoje a gente fala aí das curatelas, são registradas. Sentença declaratória, que a gente acabou de falar, de ausência ou de morte, tá? Aí a gente vem aqui essa questão.
O casamento, ele é registrado, mas lembre-se que a união estável, como ela é caracterizada por um fato da vida que surge, né? Eu não preciso do registro para que a união estável venha a existir. A união estável é caracterizada pela convivência pública, contínua e duradoura, com o intuito de constituição de família e ponto final. Eu não preciso de registro da união estável. As pessoas acabam fazendo escrituras públicas declaratórias simplesmente para meras comprovações de que aquilo ali aconteceu, tá bom? E aí, quando a gente fala de averbação, averbação não é registro. Quando a gente fala que registro em cartório ele é obrigatório para a prática de determinados atos como esse do artigo 9º, a averbação ela é apenas uma escrituração de determinados atos, né? Que, por exemplo, já tem um registro. Então, a averbação, ela é uma anotação. Ela é feita no documento que é o registro. E de acordo com o artigo 10, o que nós vamos averbar? Nós vamos averbar o quê? Por exemplo, a gente casa, faz o registro do casamento. A gente divorcia, a gente vai lá e o quê? Averba o divórcio. Então, aqui a gente tem sentenças que decretam nulidade ou anulação de casamento, tá? Divórcio, separação judicial. Ah, professora, depois da emenda constitucional 66 continua existindo separação? Eu entendo, e uma parte da doutrina entende, que continua existindo, passando a ser uma opção dos cônjuges, né? De igual forma, o restabelecimento da sociedade conjugal, no caso de separação judicial, e as pessoas querem restabelecer, bem como atos judiciais ou extrajudiz, tudo tá no artigo 10, deixa eu botar aqui, ó, ou extrajudiciais, que reconhecem a situação de filhos, a filiação, tá? Lembrando que testamento também, por exemplo, ele é feito e ele pode ser revogado. E quando a gente fala de reconhecimento de filho em testamento, é uma cláusula que não tem a possibilidade de revogação, tá bom? Professora, e a TDA, que é a tomada de decisão apoiada? O legislador não falou disso. Mas mesmo diante desse silêncio do legislador, a gente observando aqui, né, essa interpretação, a gente tem que ter uma averbação também da tomada de decisão apoiada, tá? Por quê? Porque vai ter a designação dos apoiadores, mediante processo judicial lá do 1783A do Código Civil, certo? Tudo bem? De boa, de boa? E é isso. Então, cuidado aí com essas questões relacionadas a registro e averbação. Só para consignar no finalzinho do nosso encontro de hoje. E a gente termina o nosso encontro de hoje desejando a você muita energia positiva, muito sucesso, muita paz, para que você continue seguindo essa caminhada de estudo que eu sei, não é uma caminhada fácil. Às vezes dá um desespero, um pânico, mas a gente precisa seguir, porque, como eu sempre digo, a felicidade está no caminho e não propriamente na chegada. Sejamos felizes todos os dias. Se você tá tristinho, tá tristinha, tá difícil, tem dia que a gente acorda mal, tem dia que a gente quer mandar todo mundo a merda, respira, dorme, come uma coisa gostosa e volta. E é isso. Beijo no coração, cheiro no cangote, amo muito vocês. Até o nosso próximo encontro com uma das melhores aulas do curso, que é Direitos de Personalidade. Beijo.